Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Estamos estudando aí o primeiro trimestre de 2019 e o título da revista diz assim: Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Estamos aí na lição de número 10, que tem a data para aí o dia 10 de março de 2019 e tem como título o poder do alto contra as hostes da maldade. Já que no título desta lição eu quero trazer um breve comentário sobre a palavra hoste. Hoste é um termo de origem latim que significa uma tropa ou um corpo de exército. No caso aqui, hoste da maldade, assim sendo, tem o significado de uma tropa de inimigos. Nós não devemos temer, mesmo sendo eles muitos inimigos ou uma tropa de inimigo. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4 diz: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está convosco do que o que está no mundo. É verdade, a igreja tem muitos inimigos, porém maior é o que está com ela do que o que está com eles. Amém? Esse foi um breve comentário aí sobre o título da lição. O textuário desta lição, que se encontra em Lucas capítulo 24, versículo 49, diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestidos de poder. Aqui no textuário eu quero destacar, eu quero trazer um breve comentário sobre a palavra revestidos ou revestimento de poder. Quando aceitamos a Jesus, nós recebemos a salvação. E na Bíblia, a salvação é chamada de vestimenta. Guarda esta palavra, vestimenta. Está em Isaías capítulo 61, versículo 10, parte A. Diz: Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Ou seja, a salvação na Bíblia também é chamada de vestimenta. Para entender o que significa revestimento de poder, precisamos diferenciar revestimento de vestimento. Primeiro é sobre vestimento. Quando o primeiro casal pecou, Deus lhe providenciou uma vestimenta. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 21, que diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Quando isso ocorreu? Quando eles cometeram o primeiro pecado, ou seja, já simbolizando aquele animal morto para tirar a pele, para fazer a roupa, para uma vestimenta para Adão e Eva, já simbolizava Cristo. E essa veste que protegia, cobria a nudez de Adão e Eva, já simbolizava a nossa salvação. Podemos dizer que quem é salvo recebe a salvação como uma vestimenta. Agora, para continuar vivendo como salvo, precisa do revestimento, porque é esse revestimento que nos mantém salvo. A palavra revestimento tem o significado de proteção, ou seja, você fez uma casa, agora você vai fazer um revestimento nela. É um reboco, é um chapisco, é uma pintura, é uma massa, tudo isso é chamado de revestimento e tudo isso tem o objetivo de proteger. Justamente quando aceitamos Jesus, nós recebemos a salvação como uma vestimenta. Agora, quando recebemos o poder que é do Espírito Santo, aí é chamado de revestimento. Por isso que Jesus disse aí: Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido, porque vestido vocês já estão com a salvação. Agora vocês precisam do revestimento do poder do Espírito Santo para continuar salvo. Amém? Eu quero também ler aqui, esse foi um breve comentário também sobre o textual. Agora, verdade prática. Na verdade prática diz assim: as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho
de pregação do Evangelho de Cristo. As obras das trevas são aquelas que não nos traz nenhum resultado. As obras das trevas são aquelas que não nos traz nenhum resultado positivo, só resultado negativo. Devemos rejeitar, ou seja, as que são infrutuosa. Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 11 diz: "E não comuniquei com as obras das trevas, as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a." Vou repetir. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 11, diz: "E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as." Ou seja, não se comunicar é procurar não ter contato com as obras das trevas, as obras infrutuosas, que não gera fruto nenhum positivo em nossas vidas. Todos nós somos sabedor de que a igreja recebeu de Cristo um mandamento e uma comissão. O mandamento que recebemos do Senhor é o amor, ou seja, para nós que possamos amar. Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31 diz: "Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento." 31. "E o segundo é semelhante a este. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este." Então, este é o mandamento que Jesus nos deu. É um mandamento e uma comissão. O mandamento é esse: amar a Deus e amar ao próximo como amar a nós mesmos. Agora, a comissão que ele nos deu, Jesus nos deu, recebemos do Senhor, é de cumprir o seu ID. Isso é uma comissão. Comissão é aquilo que alguém foi encarregado, ou seja, ele nos encarregou. O que nos encarregou de quê? De cumprir o seu ID. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, ele disse: "E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura." Ou seja, eu preciso pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a comissão que Jesus encarregou à igreja. Um mandamento e uma comissão. O mandamento é amar e a comissão é cumprir o ID. Se eu não obedecer o primeiro mandamento, que é amar, se eu não amar, eu não vou cumprir o segundo, que é a comissão, que é ID, cumprir o ID dele, evangelizar. Amém? Leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos capítulo 8, do versículo 5 ao 13 e do versículo 18 ao 21. Esta leitura bíblica em classe é que temos como base para o comentário de toda a lição de número 10. É isso, né? Pois bem, vamos lá. Atos capítulo 8, versículo do 5 ao 13 e do 18 ao 21. O 5 diz assim: "E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo." 6. "E as multidões unanimemente prestava atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia." A palavra unanimemente significa de acordo. Então as pessoas estavam de acordo, prestando atenção no que Filipe dizia. O 7. "Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados." 8. E o mais importante: "E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem." 10. Ao qual a todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: "Esta é a grande virtude de Deus." E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. 12. Mas, como cresce em Filipe,
que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres. 13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. 20. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro. 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Esta é a leitura bíblica em classe, que é a revista, o comentário da lição, tem ela como base. A introdução. Vamos lá para a introdução. A introdução diz assim: o relato do trabalho evangelístico de Filipe em Samaria nos chama a atenção, primeiro, por causa da animosidade que havia entre judeus e samaritanos. Depois, porque Jesus havia dito antes: não entreis em cidades de samaritanos. Mateus 10:5. Mas a região foi palco de um grande avivamento com a chegada do Evangelho. E isso aconteceu no poder do Espírito Santo, que trouxe muita alegria, gozo, libertação na cidade. Mas o Evangelho também veio para desfazer as obras das trevas. Que eu quero fazer um breve comentário aqui dentro dessa introdução. Eu quero comentar aqui as seguintes palavras, que diz: não entreis em cidade de samaritano. Isso foi palavra de Jesus, está em Mateus, capítulo 10, versículo 5. Não entreis em cidade de samaritano. Jesus disse, dando a impressão que Jesus estava fazendo acepção de pessoa, mas não era isso, ok? Jesus disse isso porque, primeiramente, a palavra deveria ser pregada para os judeus. Leia comigo em Atos, capítulo 13, versículo 45 e 46, que diz: então os judeus, repetindo, Atos, capítulo 13, versículo 45 e 46, então os judeus, vendo a multidão, e encheram-se de inveja, e blasfemando contradizia o que Paulo falava. 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que as rejeitais e não vos julgueis digno de vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Ou seja, Paulo estava cumprindo aquilo que Jesus disse. Primeiro, levar a palavra para os judeus. Os judeus, quando rejeitou, aí Paulo se volta para os gentios. Amém? Mas a palavra deveria ser pregada primeiramente para os judeus. Os judeus tinham o privilégio porque eles foram o povo que Deus escolheu e primeiramente entregou a sua palavra para ele. Então os judeus tinham o privilégio. Isso é visto na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, capítulo 3, do 1 ao 2. Diz assim: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilização da circuncisão? 2. Muitas, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então o privilégio dos judeus era grande. Amém? Esse foi um breve comentário na introdução. Vamos entrar aqui nos tópicos e seu subtópico. Primeiro tópico tem como título
contexto histórico de Samaria. Então, este tópico completo vai falar sobre Samaria. Primeiro, sobre a fundação de Samaria. Segundo, sobre o cativeiro de Samaria, que foi levado cativo, o povo de Samaria. Terceiro, as diferenças entre samaritanos e judeus. Aqui esse tópico se introduz com as seguintes palavras. Os samaritanos eram os israelitas que se mesclaram com os povos estrangeiros durante o período da dispersão das 10 tribos do norte em 722 a.C. Com o passar do tempo, essa mescla veio a ser também religiosa. Na era apostólica, o clima entre judeus e samaritanos era tenso. O Evangelho de João resume o relacionamento entre judeus e samaritanos nas seguintes palavras: judeus não se comunicavam com os samaritanos. Isso você encontra em João capítulo 4, versículo 9. A palavra mescla tem o significado de mistura. Então, os samaritanos não era judeu original e nem era gentil original. Era uma mistura de judeu com gentil. Se formou, é chamado de samaritano, até porque também vivia em Samaria. Ok? Agora, por que da proibição da mistura de povos? Por que Deus não queria essa mistura de povos? Essa proibição você encontra em Deuteronômio capítulo 7, 3 e 4, que diz, né, palavra do Senhor, que deu a Israel antes dele entrar na terra de Canaã. Diz assim, Deuteronômio 7, do 3 ao 4, diz, nem te aparentará com elas, não darás a tua filha a seus filhos, e não tomarás a sua filha para teus filhos, pois faria desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós, e depressa vos consumiria. Esse mal que o Senhor estava tentando evitar aconteceu justamente com o homem mais sábio da Bíblia. Sabe qual foi? Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, do 1 ao 5, diz que aconteceu aquilo que o Senhor estava tentando poupar na vida do seu povo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo do 1 ao 5, falando do rei Salomão. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabita, Amonita, Edomita, Sidônia, Eteia. O 2. Das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a ela, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguires aos seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Olha o 3. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Por quê? Sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Moabitas. Na proibição era justamente isso que o Senhor estava tentando evitar. Amém? Esse foi um breve comentário aqui na introduçãozinha do primeiro tópico. Vamos partir aqui para o primeiro subtópico. A cidade foi fundada pelo pai, tem como título aqui, a fundação de Samaria, ok? Esse primeiro subtópico tem como objetivo explicar sobre a fundação de Samaria. Primeiro subtópico aqui, a fundação de Samaria. Aqui diz, a cidade foi fundada pelo pai do rei Acabe, o qual reinava sobre 10 tribos do norte, que se apartaram de Jerusalém no século 10 a.C. Está em 1 Reis, capítulo 12, versículos 19 e 20.
O nome do rei era Onri, que comprou num monte de um cidadão chamado Seme, onde fundou uma cidade, o qual deu o nome de Samaria, em homenagem ao dono anterior, e fez dela a capital do seu reino. Primeiro livro de Reis, dos Reis, 16, 24. Mesmo antes da dispersão dos israelitas do reino do norte, já havia um clima de tensão entre Samaria e Jerusalém, Israel e Judá, os dois reinos que se dividiram após a morte de Salomão. O que a gente podemos comentar aqui, trazer como comentário, já nesse primeiro subtópico. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é sobre Samaria. Samaria significa torre de guarda. Ela é um monte situado a 12 quilômetros nordeste de Siquém. Guarda essa palavra, de Siquém. 12 km de Siquém. Então vamos lá. É bom lembrar que Samaria não foi a primeira capital do Reino do Norte. Antes dela, teve outras capitais. Uma por nome de Siquém, que eu acabei de comentar, por nome de Siquém, e outra por nome de Penuel. Isso você encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 15, que diz: porque o primeiro rei, após divisão, o reino de Israel, do reino norte, das 10 tribos, foi Jeroboão. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 24, 25 diz: e Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. Ou seja, antes de Samaria houve capitais, e essas duas foram duas delas. Amém? Essas foram as cidades de onde o rei Jeroboão governou as 10 tribos de Israel. Porém, essas não eram cidades de adoração. As cidades de adoração eram Dan e Betel. Foi o que? Foi aqui que começou a decadência do reino do norte, ou do reino de Israel. Isso você vê em primeiro livro dos Reis, capítulo 12, do versículo 28 ao 30, que diz: assim o rei tomou conselho, o rei Jeroboão, e fez 2 bezerros de ouro, e lhe disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que fizeram subir da terra do Egito. 29. E pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Jeroboão foi o primeiro rei a reinar após a divisão das tribos, em aproximadamente no ano 931 a.C. Onri foi o 6º rei. Lembre-se, Onri foi o que comprou Samaria, pôs o nome, estabeleceu, mudou a capital de Israel para Samaria, Onri. Mas Onri não foi o primeiro rei. Onri foi o 6º rei, que reinou sobre as 10 tribos, ok? Ele reinou entre o ano 885 a 874 a.C., ou seja, 12 anos aproximadamente. Quando ele começou a reinar sobre Israel, a capital era uma cidade chamada Tirza. Foi ele que comprou uma região de um homem, que a lição está dizendo, chamado Seme, e deu o nome de Samaria. E em seguida mudou a capital de Tirza para Samaria, ok? Isso você consegue perceber, ver em primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 23 e 24. Convido você para fazer a leitura. No ano 30 do rei, no ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. E em Tirza reinou 6 anos. E de Seme comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou nela, e chamou a cidade que edificou Samaria, o nome de Seme, dono do monte. Então, atualmente, só para lembrar aqui, para agregar conhecimento, o nome atual, o nome atual de Samaria chama-se Sebastian. É o nome atual, hoje, na atualidade.
e Samaria, ok? Segundo ponto que eu quero destacar aqui, dentro desse primeiro subtópico, eu quero destacar aqui sobre o clima de tensão que havia entre o reino do norte e o reino do sul. Aqui diz, antes das 10 tribos de Israel ser levada cativa, já havia um clima pesado entre eles. Na divisão dos reinos, agora vamos saber o porquê desse que já havia esse clima. Na divisão dos reinos, Jeroboão reinou sobre 10 tribos. Vocês são que estudam história de Israel, são um sabedor disso. Jeroboão reinou sobre 10 tribos. Uma, Efraim, segunda, Dan, terceira, Manassés, quarta, Isacar, quinta, Zebulon, sexta, Azé, sétima, Gade, oitava, Ruben, nona, Simeão e a 10ª, Levi. Ok? Essas 10 tribos se tornou um rei, o reino do norte, que é chamado hoje de rei de Israel, reino de Israel. E Roboão, que é o filho de Salomão, ele reinou sobre 2 tribos, que é Judá e Benjamim, ou seja, 10 tribos do reino do norte, 2 tribos do reino do sul, formam 12 tribos, foi dividido, foi na divisão, ficou 2 reinados, ok? Então, o clima que havia entre eles era pelo fato de que uns escolheram Roboão como rei e outros escolheram Jeroboão. Trazendo isso para uma aplicação prática, podemos dizer que é a mesma rivalidade aí que existe hoje entre os eleitores de um partido político e contra os eleitores de outro partido. Talvez, no contexto da época, uns dissessem assim: por que você votou em Roboão para rei? Aí um respondesse: porque ele é da descendência de Davi. Aí o outro questionava, talvez fosse assim, mais ou menos: por que você votou em Jeroboão para rei? Ele pudesse responder as seguintes palavras, talvez, se fosse trazer para os dias de hoje: por que você votou em Jeroboão para rei? Ele poderia dizer assim: mesmo Roboão sendo da descendência de Davi, ou filho de Salomão, é o que tinha direito de reinar, porém ele estava impondo imposto tão alto que a gente não estava suportando, e por isso escolhemos Jeroboão para nos governar. Talvez seja isso. Então, ele deve ter respondido porque o Roboão aumentou os impostos, ok? Então, talvez por isso haja a rivalidade entre eles, porque uns escolheram Roboão como rei, o outro escolheu Jeroboão, ok? Então vamos lá para o segundo subtópico, que tem como título o cativeiro de Samaria, ou dos samaritanos, ok? Dos israelitas que foram levados cativo. Diz assim: quando o rei da Síria, Salmanasé, sitiou Samaria no ano 722 a.C., levou para o cativeiro as 10 tribos do norte. Isso está em 2º livro dos Reis 17:3. Mas foi o Sargão II, sucessor de Salmanasé V, que concluiu o cativeiro dos israelitas das 10 tribos do norte. Os assírios levaram as 10 tribos do norte para outras regiões e trouxeram estrangeiros para povoarem a terra de Israel. Os poucos filhos de Israel que ficaram na terra se misturaram com os estrangeiros deportados das suas terras. Isso você encontra em 2º livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 24 ao 31. Desse modo, os seus filhos não eram totalmente judeus, nem completamente gentios. Eles eram os samaritanos.
Primeiro ponto que eu quero destacar aqui dentro, ou comentar aqui, é sobre o cativeiro. Na época em que o rei da Síria levou cativo as 10 tribos de Israel, quem reinava em Israel era um rei chamado Oséias, o 19º e último rei de Israel. A Síria já tinha dominado a Israel, mas o que levou ao cativeiro foi a conspiração de Oséias para com o rei da Síria. Isso você vê em 2º livro dos Reis, capítulo 17, do 1 ao 6, que diz: no ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Olha o 3. Contra ele subiu Salmanasé, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e pagava-lhe tributo, ok? Ele subiu contra Samaria, conquistou Samaria, e Oséias, que era o rei de Samaria, ficou pagando tributo ao rei da Síria, ok? Olha o 4. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiro a Só, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria cada ano, como dantes, ou seja, como antes. Ok? Vamos lá. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. 5. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e o cercou 3 anos. 6. E no ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria e fê-lo habitar em Alá e Abó, junto ao rio de Gozã, e na cidade dos Medos. A mesma coisa que aconteceu com Oséias, o rei de Israel, das 10 tribos, também aconteceu com Zedequias, o 20º e último rei de Judá, no ano aproximadamente aí de 587 a.C., quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu Judá pela primeira vez. E quem reinava em Judá era Joaquim. Nabucodonosor levou cativo toda a família real e deixou em Judá só o povo pobre da terra. Isso você vê em 2º livro dos Reis, 24, do 8 ao 16. E estabeleceu, ele levou cativo e estabeleceu como rei Matias, sobrinho de Joaquim, e mudou o seu nome para Zedequias. Isso você vê em 2º livro dos Reis, 24 a 17. Quando fez 9 anos que Zedequias estava reinando, se rebelou também contra Nabucodonosor. Aí Nabucodonosor tocou fogo em Jerusalém e assim terminou de destruir a cidade com a casa de Deus. Isso você vê em 2º livro dos Reis, no capítulo 25, ok? Agora é a aplicação prática para nossas vidas. Tanto o que aconteceu com o Reino do Norte, quanto o que aconteceu com o Reino do Sul, foi porque ambos deixaram o Senhor. Se eu deixo ao Senhor, eu estarei sozinho. Repetindo, essa é a aplicação prática. Tudo o que aconteceu com eles foi porque eles deixaram o Senhor. E se eu deixar o Senhor, eu estarei sozinho. Olha o que diz no 2º livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Diz as seguintes palavras: e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Olha para cá. Porém, se os deixar, vos deixará. Ou seja, se eu não deixo o Senhor,
Ele não vai me deixar. Mas se eu abandonar o Senhor, Ele irá me abandonar. Tiago, capítulo 4, versículo 8, a parte A, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então não deixe o Senhor, porque deixando ao Senhor, você se torna uma presa fácil. Fácil. Para pensar, existe um pastor e existe um monte de ovelha. Se uma ovelha sair do meio do rebanho e se distanciar do seu pastor e das outras demais ovelhas, o que é que ela se torna? Ela se torna uma presa fácil. Então não se afaste do Senhor, não deixe o Senhor, para que você não se torne uma presa fácil, porque o inimigo já tenta te destruir, mesmo você na presença de Deus. Imagina você se distanciando do Senhor. Então não abandone o Senhor por nada. Então, o terceiro subtópico tem como título as diferenças entre judeus e samaritanos, ok? Vamos lá. Segundo subtópico, terceiro subtópico agora. Terceiro subtópico tem como título as diferenças entre judeus e samaritanos. Os judeus, diz assim, comentário, os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo de Jerusalém quando Judá retornou do cativeiro babilônico. Isso você encontra em Esdras, capítulo 4, do 1 ao 4. Os samaritanos rejeitaram as escrituras do Antigo Testamento, adotaram apenas o Pentateuco e também construíram um templo rival no Monte Gerizim. Com esses fatos, a ruptura samaritana se consolidou, mas eles esperavam também a vinda do Messias. João 4 e 5. Na era apostólica, Samaria era o nome da cidade e, ao mesmo tempo, a província romana. O que a gente pode comentar aqui nesse terceiro e último subtópico? Primeiro ponto que eu quero destacar aqui dentro é sobre as diferenças entre judeus e samaritanos. Primeira diferença entre judeus e samaritanos. Vamos lá. Os judeus tinham como inspirados por Deus todo o Antigo Testamento. Já os samaritanos aceitaram somente o Pentateuco, ou seja, só os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é a lei de Moisés, conhecida. Sobre as Escrituras, Jesus comprova que toda a Escritura era e é a palavra de Deus e que precisava ser cumprida, e não somente o Pentateuco, mas toda a Escritura. Isso nós podemos ver nas palavras de Jesus, em Lucas capítulo 24, versículo 44, que diz: e disse-lhe, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Escrito aonde? Na lei de Moisés, que é o Pentateuco, nos profetas e nos salmos. Então, a lei de Moisés, que é o Pentateuco, os profetas e o salmo é todo o Antigo Testamento. Então, Jesus está dizendo que não é só o Pentateuco, não, mas todo o Antigo Testamento é palavra inspirada de Deus. Segunda diferença que eu quero demonstrar aqui entre judeus e gentios, dos judeus e samaritanos. Todos os judeus tinham Jerusalém como centro de adoração a Deus, ou seja, o lugar em que se adoravam a Deus era Jerusalém. Já os samaritanos construíram o seu templo no Monte Gerizim, que fica em Samaria. João capítulo 4, versículo 20 diz assim, a palavra da mulher: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Talvez o ato de os samaritanos construir o seu templo no Monte Gerizim seja pelo fato de que o Senhor tenha mandado, ele tinha mandado de fato, ele tinha mandado pronunciar as bênçãos no monte, no monte que foi construído o templo, que é no Monte Gerizim, ok? Que fica em Samaria. Isso você lê comigo em Deuteronômio capítulo 11, versículo 29, que diz o seguinte: e será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuir,
Então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal, ok? Então talvez seja por isso que eles construíram o seu templo ali. Os judeus adoravam em Jerusalém, os samaritanos adoravam no monte Gerizim. Isso você vê aqui, ó. Agora no João capítulo 4, versículo 21 a 23, diz a seguinte palavra: E disse-lhe Jesus: Mulher, crê que a hora vem em que nem no monte onde você adora, Gerizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Talvez os samaritanos não soubessem adorar, nem tivessem adorando no lugar certo. Mas uma coisa é certa, eles também esperavam o Messias. Isso é visto em João capítulo 4, do versículo 25 ao 26, que diz: A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. 26. Jesus disse-lhe: Eu sou o que falo contigo. Olha que maravilha. Eles poderiam até não saber o lugar de adoração, nem onde adorar, nem como adorar, nem soubesse adorar direito. Mas uma coisa é certeza, eles também aguardavam o Messias. Amém? E que você esteja também aguardando o Messias. Porque o crente, ele não deve, acima de se preocupar com a vinda do Messias, ele deve se preocupar primeiro como ele estará, como estará a sua vida quando esse dia chegar. Então aguarde também a vinda do Messias. Esse foi o resumo aqui do primeiro tópico. Vamos partir agora para o segundo tópico. Segundo tópico tem como título Evangelho entre os Samaritanos. E ele se introduz com as seguintes palavras: o relacionamento cristão com os samaritanos, o relacionamento cristão com os samaritanos começou de forma salutar com o Senhor Jesus e depois continuou com Filipe. Este aqui é o mesmo que foi escolhido, guarde isso, como um dos 7 diáconos. Está em Atos capítulo 5, versículo 6. Mas logo se destacou, guarda essa palavra, mas logo se destacou na pregação do Evangelho e aparece cerca de 20 anos depois como evangelista. Atos capítulo 21, versículo 8. Aqui eu quero destacar. Aqui diz que Filipe se destacou. Eu quero comentar sobre isso. Aqui diz que Filipe se destacou na pregação do Evangelho, ok? Aquele que recebe de Deus um destaque precisa ter em mente que, junto com o destaque, vem uma porção de invejosos. Se Deus te destacar, saiba que junto com esse destaque vem uma porção de invejosos, seja fora da igreja ou dentro da igreja. Alguém vai ter inveja de você. Alguém vai dizer que o teu ministério não vai para frente. Mas saiba, se Deus deu um destaque para você, se Deus te deu um dom, invista, se dedique no seu dom, desenvolva, se multiplicar o teu trabalho, faça agranjar, faça prosperar, invista tempo no teu ministério. Não importa se vai surgir invejoso ou não, mas saiba, ao agir, usar as ferramentas que Deus te deu, seja para louvar, para pregar, para ensinar, para qualquer coisa, invista no dom que Deus te deu. Amém? Então, não esqueça, vai surgir os invejosos, sempre terão no caminho daquelas pessoas a qual Deus deu um destaque. E com Filipe não foi diferente. Então, você que se destacou no meio do povo de Deus, precisa aprender algo sobre isso.
que sempre surgirá alguém para tentar atrapalhar o teu ministério. Amém? Então permaneça de pé. Primeiro subtópico aqui tem como título Jesus e os Samaritanos. O comentário que diz: os samaritanos, numa ocasião, recusaram-se, guarda essa palavra, recusaram-se a receber Jesus, quando ele estava a caminho de Jerusalém. Isso você vê em Lucas capítulo 9, 51 e 52. Daqui a pouco eu comento sobre isso. Mas na aldeia de Sicá, em Samaria, João capítulo 4, versículo 5, os samaritanos receberam Jesus e creram na sua mensagem como resultado do testemunho da mulher samaritana. João capítulo 4, 39 a 42. A passagem do bom samaritano, Lucas 10, 25 a 28, foi uma lição para os judeus. Também vou comentar sobre isso. Eles não deviam imitar o levita nem o sacerdote, mas o samaritano. Jesus proibiu os discípulos de entrarem em cidade de samaritano, porque ele fora enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, versículo 5 e 6. Uma vez que ainda não era tempo, mas depois de sua ressurreição entre os mortos, Jesus mandou pregar tanto em Samaria, também em Samarias. Atos capítulo 1, versículo 8. Filipe agora estava cumprindo com êxito essa missão. O que a gente pode trazer de comentário aqui dentro deste primeiro subtópico? Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é sobre a reação de Jesus e dos seus discípulos quando foram rejeitados pelos samaritanos. Lucas, no capítulo 9, versículos 51 a 56, diz: E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou o mensageiro adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritano, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu, como fez, e consuma todos eles, como fez Elias? Voltando-se, porém, repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para matar ou destruir as almas dos homens, mas para salvar. E foram por outro aldeia. Talvez o pensamento dos discípulos fosse o mesmo imposto por Roma: ou aceita ou morre. Com Deus não é assim. Deus não estabelece regra dessa maneira, essa de forçar as pessoas a lhe aceitar. Sabe como é que funciona com Deus? Zacarias capítulo 4, versículo 6 responde: E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Segundo ponto que eu quero destacar aqui dentro é sobre as lições que Jesus dava aos judeus, principalmente aqueles que se sentiam tal. Aqui diz: a passagem do bom samaritano foi uma lição para os judeus. Eles não deveriam imitar o levita nem o sacerdote, mas imitar o samaritano. Na verdade, os levitas e os sacerdotes era para terem atitudes que levassem o povo a imitá-lo. Repetindo, na verdade, os levitas e os sacerdotes eram para terem atitude que levasse o povo ao imitarem. Era para as atitudes deles ser boa. Era para eles dar um bom exemplo para que as pessoas imitassem, porque eles eram líderes. E líder é um influenciador. Então ele precisava influenciar as pessoas pelo lado positivo. Mas eles não influenciaram. Lucas capítulo 10, 29 a 37 é o que narra a passagem do bom samaritano. Diz assim: E ele, porém, querendo justificar-se, se sentindo tal, justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo?
30. Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram e deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas e deitando-lhe azeite e vinho e pondo-lhe sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faz o mesmo, ou da mesma maneira. Jesus estava dizendo: ei, não siga o exemplo, não imite o sacerdote nem os levitas, imite aquele samaritano, porque ele teve misericórdia. Amém? O levita e o sacerdote sabia e podia, repetindo, o levita e o sacerdote sabia, podia e deveria fazer o bem, mas não fizeram. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz as seguintes palavras: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O nosso próximo, agora pergunta para nós: quem é o nosso próximo? O nosso próximo é todo aquele que precisa da nossa ajuda e que está em nosso alcance. Amém? Que Deus abençoe. Esse foi um pequeno resumo do primeiro subtópico aqui. Vamos entrar aqui para o segundo subtópico. Segundo subtópico tem como título: o poder de Deus entre os samaritanos. Vamos lá. Segundo subtópico vai falar do poder de Deus entre os samaritanos. Diz aqui: Filipe foi impulsionado pelo Espírito Santo. Do contrário, não ousaria enfrentar as hostilidades dos samaritanos. Filipe lhes pregava a Cristo. Guarda essa palavra. Filipe lhes pregava a Cristo. Está no versículo 5. Com poder, de modo que as multidão prestava atenção no que ele dizia, pois ouvia e via os sinais que ele fazia. Está no versículo 6. Era algo inédito e que atraía as multidões, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinha, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Essa manifestação era o autêntico poder do alto contra as hostes por meio da pregação do evangelho. Filipe revolucionou a cidade pelo poder de Deus. O que a gente podemos estar comentando aqui dentro deste segundo subtópico? Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é sobre Filipe como pregador da palavra. Atos, no capítulo 8, versículo 5, diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Esse pregava Cristo significa que ele pregava a palavra de Cristo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz o seguinte: conjuro-te, pois, falando de pregar a palavra, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 2. Que pregues a palavra, ou seja, insiste em tempo e fora de tempo, redargua, repreendas, exorta com toda a longanimidade e doutrina.
trazendo isso para uma aplicação prática, hoje muitas igrejas estão pregando oba-oba, estão pregando prosperidade, estão pregando qualquer outra coisa, menos a palavra de Deus. Ou seja, estão pregando só aquilo que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Aqui nós estamos falando de uma obra realizada por Filipe. E ele agiu assim porque foi assim que ele aprendeu. Nós só podemos dar aquilo que nós temos, ok? Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Filipe deu palavra. Filipe mostrou o poder de Deus porque realmente ele era um homem que tinha palavra, era um homem cheio do poder de Deus. E era o Espírito Santo que estava atuando na vida dele. Atos, no capítulo 6, versículo 3 a 6, diz assim, os apóstolos falando: escolhe, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procuro, e Nicanor, e Timão, e Parnena, e Nicolau, proselito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e este, orando, lhe impuseram as mãos. A igreja é assim, só crescerá saudável se for alimentada com oração e palavra. Palavra e oração. O que passar disso é inchaço e não crescimento. Louvado seja Deus. Segundo ponto que eu quero destacar aqui dentro, vamos lá. Segundo ponto que eu quero destacar aqui é sobre o efeito causado pela pregação da palavra genuína de Deus. Segundo ponto que eu quero comentar aqui dentro é sobre o efeito da pregação da genuína palavra de Deus. Atos, no capítulo 8, versículo 7 e 8, diz: pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinha, e clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade, ok? É o que diz aqui, nessa referência que eu acabei de ler. O que aconteceu aqui foi o cumprimento da promessa que Jesus fez. Aonde ele fez? Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18, diz assim: e disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. 17. E estes sinais seguirão os que crê. Guarde isto. E estes sinais seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Lembrando que nós não devemos correr atrás de milagres. Aqui diz que eles seguirão aos que crê. Então, para receber o milagre de Deus, não precisa correr atrás, só precisa crer. Amém? Então, o efeito aí o efeito da pregação da palavra de Deus foi muitas pessoas sendo libertas do poder das trevas, paralítico andando, surdo ouvindo, mudo falando, e sem contar o versículo 8 que diz: e havia grande alegria naquela cidade ou naquele lugar. Amém? Terceiro subtópico tem como título: o batismo no Espírito Santo. Terceiro subtópico tem como título: o batismo no Espírito Santo. Diz aqui: havia muita alegria na cidade com a chegada de Filipe, que batizava homens e mulheres. Versículo 12. A notícia desses fatos chegou à igreja de Jerusalém, que enviou os apóstolos Pedro e João, os quais trouxeram
o que ainda faltava aos samaritanos convertidos. Olha, o batismo no Espírito Santo. Ao chegarem a Samaria, eles impuseram as mãos sobre os novos crentes que receberam o Espírito Santo. Está no versículo 13. O ponto que eu quero destacar aqui é sobre o que os samaritanos receberam e o que ainda lhe faltava. Aqui diz a igreja de Jerusalém, aqui diz a igreja de Jerusalém que ouviu os apóstolos, que enviou os apóstolos Pedro e João, os quais trouxeram o que ainda faltava. Através de Filipe, os samaritanos já tinham nascido da palavra. Guarde isso. Através de Filipe, os samaritanos já tinham nascido da palavra. Mas ainda lhe faltava alguma coisa. Evangelho de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5 diz: Jesus respondeu, na verdade, te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa água aqui significa a palavra de Deus. João capítulo 15, 3 diz: vós já está limpo pela palavra que eu tenho falado. Primeira epístola de Pedro 1, 23 diz: sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ou seja, os samaritanos já tinham recebido a palavra com muita alegria, mas ainda lhe faltava o batismo com o Espírito Santo, ou seja, eles precisavam do revestimento de poder. Atos capítulo 8, 14 e 15 diz: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que eu recebessem o Espírito Santo. Então, para nascer de novo, precisamos ter o Espírito Santo, nascer da palavra e do Espírito. Esse é o nascer de novo. Se eu nasci da palavra, eu preciso nascer também do Espírito Santo. Como eu disse no começo, a salvação é uma vestimenta. Agora, o revestimento é um preparamento para que eu continue salvo. É uma proteção, é o revestimento de poder para que eu continue como salvo. Fechamos aqui o segundo tópico. Agora vamos para o terceiro e último tópico. O terceiro tópico tem como título Filipe em Samaria e Simão o Mágico. Aqui introduz das seguintes palavras: antes da chegada de Filipe a Samaria, ali estava Simão o Mágico, um entre os vários impostores que afirmavam possuir os segredos da natureza e comunicar-se com o mundo invisível, dedicando-se ao ocultismo e ao curandeirismo. Tudo isso se chama arte mágica, superstições populares e práticas enganosas sob a egíde do príncipe das trevas, ou seja, sobre a proteção ou sobre o amparo do príncipe das trevas. Primeiro subtópico aqui tem como título Simão o Mágico. Nesse contexto de tanta alegria e gozo entre o povo, mediante a obra realizada por Filipe, surge a figura de um cidadão, Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Guarde isso, dizendo que era um grande personagem. Versículo 9, isso tá. Ele já estava na cidade antes da chegada de Filipe e era reconhecido pela população como a grande virtude de Deus. Está no versículo 10. E isso significa que Simão se declarava um tipo de emanação ou representação do ser divino. No entanto, não passava de um embusteiro
que durante muito tempo iludia o povo com artes mágicas. Está no versículo 9 e a 11. O que a gente podemos comentar aqui dentro deste primeiro subtópico? Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é sobre a alegria daquela cidade ao receber a palavra de Deus. Evangelho, em grego, significa boas novas ou boas notícias. Todo aquele que recebe boas notícias tende a se alegrar com ela. Repetindo, evangelho do grego significa boas novas ou boas notícias. E todo aquele que recebe boas notícias tende a se alegrar com elas. Atos, no capítulo 8, versículo 8, diz: e havia grande alegria naquela cidade. Naquela cidade? A cidade dos samaritanos. Os samaritanos se alegraram muito ao receber a palavra de Deus. Os gentios, ao receberem esta mesma palavra, tiveram a mesma reação. Isso você vê em Atos. Eu estou citando Atos e Lucas, porque Atos e Lucas foi a mesma pessoa, o mesmo escritor que escreveu. Atos capítulo 13, versículo 47 e 48 diz: porque o Senhor assim nulo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Olha o que diz o 48. E os gentios, ouvindo isto, se alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quanto estava ordenado para a vida eterna. Ou seja, eles ouvindo que Deus deu uma oportunidade para eles, aqui diz que eles se alegraram e glorificavam a palavra de Deus. Essa é a reação causada pela palavra, alegria. Segundo ponto que eu quero destacar aqui é sobre Simão. Aqui diz que ele dizia ser um grande personagem. Ok? Ele dizia ser uma grande personagem. Deixar bem claro aqui, nós não somos o que dizemos ser, nós somos o que fazemos. Isso é visto em Mateus capítulo 7, versículo 21. Palavra de Jesus, diz assim: nem todos que me dizer falar, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Amém? Então nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos. Aqui é dessas pessoas que Jesus está se referindo. Ok? Tem gente que diz eu sou, eu faço, eu sou o cara, eu sou isso, sou aquilo. Nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos, porque falar qualquer um fala. Amém? Isso é comprovado em Mateus capítulo 7, 15 e 16, que palavra de Jesus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Aos olhos das pessoas, Simão era alguém que se converteu ao cristianismo, mas bastou ocorrer uma circunstância para mostrar o que realmente estava dentro do seu coração. Bem? Então, é a circunstância. Às vezes eu digo que às vezes eu posso dizer, não, eu tenho controle, eu consigo suportar, eu consigo me controlar. De repente alguém se altera, me tira do sério, eu perco a paciência, perco o controle e reajo de maneira que não condiz com a minha vida, com aquilo que eu falo. Por isso que diz, não adianta eu dizer que amo, não adianta eu dizer que eu sou calmo, eu tenho que viver a situação, a circunstância, como ele ali. Para todo mundo ele era uma pessoa convertido, mas a circunstância provou o contrário. Amém? Vamos lá para o segundo subtópico. Segundo subtópico tem como título a convenção de Simão, o mágico. Aqui diz, o texto sagrado afirma, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e os grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Versículo 13. E é difícil saber até que ponto a convenção de Simão,
o mágico era genuína, pois o relato indica tratar-se de uma convenção meramente intelectual ou artificial. A avaliação do apóstolo Pedro foi: o teu coração não é reto diante de Deus. Versículo 21. Assim, impressionado com os milagres que Filipe operava, Simão teria se convencido de ser Jesus o Messias, mas não houve transformação na sua vida. O que a gente pode estar comentando aqui? Primeiro ponto que eu quero comentar aqui é sobre a conversão de Simão. Okay? Aqui diz, pois o relato indica tratar-se de uma conversão meramente intelectual ou artificial. Quais são os sinais de uma genuína conversão? Quais são os sinais? Os principais. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos dá uma dica, ok? A pergunta que eu fiz é: quais são os sinais de uma genuína conversão, ok? Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse tudo se fez novo está incluso uma nova maneira de falar, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de tomar decisões e uma nova maneira de se vestir. Irmão, de se vestir? Sim, uma nova maneira de se vestir, ok? De se vestir. Porque vestes não leva ninguém para o céu, mas quem é do céu sabe se vestir, ok? É dessa maneira. Então, no caso de Simão, ainda existia algo encoberto que só a circunstância revelou. Então, não deve ter coisas encobertas na nossa vida. No caso de Simão, ainda existia algo que estava encoberto. Olha o que diz. Leia comigo o Provérbio, capítulo 28, versículo 13. Leia comigo. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Louvado seja Deus. Vamos lá para o terceiro e último subtópico? Diz assim, tem como título: a repreensão do apóstolo Pedro. A repreensão do apóstolo Pedro. Diz assim: Simão, o mágico, foi desmascarado na tentativa de subornar o apóstolo Pedro, pensando ser possível comprar o poder do Espírito Santo. Essa atitude não condiz com a postura de um novo convertido que ainda não compreende a natureza da fé cristã. 1 Timóteo 3,6. Parece que Simão imaginou ter descoberto uma nova fórmula mágica, como os exorcistas de Efésio. Está no Atos capítulo 19, 13. E dessa forma achou que podia comprar essa fórmula para ampliar o seu currículo e acrescentar ao seu cardápio um novo serviço para o povo. Ele não agiu com sinceridade. Por isso o apóstolo Paulo o amaldiçoou. Está no versículo 20 e 23. Foi do nome de Simão que veio o termo simônia, que consiste no ato deliberado de comprar ou vender as coisas espirituais. Os discípulos de Simão ainda estão por aí negociando e vendendo as coisas espirituais. O que a gente pode estar comentando, trazer um comentário aqui nesse último subtópico? Quero comentar aqui. O ponto que eu quero destacar aqui dentro é sobre um possível pensamento de Simão, o mágico. Aqui diz: parece que Simão imaginou ter descoberto uma nova fórmula mágica. Simão, ele era uma pessoa que iludia as pessoas daquela cidade com artes mágicas. No mínimo, isso era a sua fonte de renda. Agora, ele estava diante de uma novidade e talvez pensasse que poderia com aquilo aumentar as suas
rendas. Agora é aplicação prática para nossas vidas. No meio do povo evangélico, existe uma parte que faz da palavra e dos louvores a Deus uma fonte para se enriquecer. É assim, o povo de Deus precisa evitar dois extremos. O primeiro é a cobrança exorbitante para louvar, pregar ou pregar a palavra de Deus. O primeiro é que eles cobram uma cobrança exorbitante. Tem pessoas cobrando muito dinheiro para pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, ok? Isso aí não deve existir em nosso meio. Esse é o primeiro exagero, esse é o primeiro extremo que precisamos evitar. Eu digo precisamos de uma maneira geral. Esse é o primeiro. O segundo extremo que precisamos evitar é desperdiçar ou despedir os irmãos que são uma bênção na nossa vida com as mãos vazias, né? Eu estou falando aqui de alguém que se cuidou, se preparou, alguém que estudou, alguém que ensaiou, alguém que tem um custo de locomoção, de estadia, que sai do seu estado, da sua cidade, do seu país, para vir para a nossa igreja, e a gente, depois de compartilhar aquilo, a experiência dele, e despedi-lo de mão vazia, também não é justo. Precisamos evitar esse extremo, ok? E isso, claro, é de acordo com a nossa condição e de acordo também com o gasto do irmão. Porque tem gente que vive da obra, tem gente que louva, tem gente que prega, tem gente que ensina. Houve um investimento na vida dele. Então, são pessoas que vivem da obra. Agora, eles não podem cobrar preço absurdo, como tem até na mídia aí, 50 mil, 100 mil para cantar, para pregar, para isso, para aquilo. Então, é preciso evitar esse tipo de coisa. Precisamos evitar esses dois extremos, ok? Lembrando que só tem as pessoas que cobram porque tem quem pague, ok? Só existe as pessoas que cobram porque tem pessoas que pagam. Então, como diz aí o Simão, né? Por isso que veio do termo aí simônia, que significa comprar ou vender, ou compra ou venda ilícita de coisas espirituais, como indulgência, que acaba sendo da Igreja Católica, né? Indulgências e sacramentos, ou temporais ligadas a espirituais, como os benefícios eclesiásticos, os benefícios da igreja. Na atualidade, existe comercialização até mesmo para cargos dentro da igreja, ok? Então devemos evitar esse tipo de coisa, ok? Esses dois extremos. Primeiro, eu ensinando a palavra, ou pregando a palavra, ou louvando a Deus, ir na sua igreja e te cobrar preço absurdo. Esse é um extremo que precisa ser evitado. E o outro é a igreja que recebe um cantor, recebe um pregador, recebe alguém que ensina, que se dedica ao ensino, e despedir ele também com a mão vazia. Devemos ter o quê? O equilíbrio nessa situação. Amém? Então, concluímos esta lição dizendo: a história de Simão, o mágico, nos mostra que seu comportamento foi reprovado por Deus. Há uma diferença abissal entre o poder que vem do alto e o poder sobrenatural do Espírito Santo. E os pseudo-milagres operados por charlatões e embusteiros, agentes a serviço do reino das trevas. Isso nos serve de lição para estarmos alerta quanto aos líderes enganadores. Amém? Glória a Deus. Se esta lição foi bênção na sua vida, não esqueça de deixar seu comentário, seu gostei, seu joinha, de deixar sua opinião, sua sugestão. Que Deus nos abençoe grandemente e espero contar com vocês na próxima lição, que é a lição de número 11 do dia 17, que tem como título Discernimento de Espírito, um dom imprescindível. Que Deus nos abençoe e até lá,
Querendo Deus, estaremos aí de novo com um novo vídeo. O meu nome é Reginaldo Silva e sou servo do Senhor aqui em São Paulo e desejo um grande abraço a todos vocês em nome de Jesus.